Boa noite a todos. Nós vamos dar início pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a mais uma edição da nossa programação de todas as quintas-feiras, Chimarrão com Bíblia. São momentos que passamos na presença do nosso Deus, fazendo aquilo que Ele nos ordena, debaixo da sua graça e dependência. Coisas como orar, louvar o seu santo nome com canções e também meditarmos um pouco sobre temas referentes à sua palavra. Nós vamos iniciar esta nossa edição ouvindo a palavra de Deus que se encontra no maior dos salmos, ao menos em termos de tamanho, o salmo de número 119. Nós leremos uma porção deste salmo que se encontra dos versos de 9 a 16, que nos dizem assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Nesse instante nós vamos passar algum tempo pequeno, mínimo, mas substancial e sincero na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele pelo dia que Ele nos concedeu, pela semana que Ele tem nos concedido, e rogando a Ele para que abençoe os nossos conhecidos, nossos amigos, nossos inimigos também, rogando a Ele para que tenha misericórdia de todos nós. Passemos alguns instantes invocando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, graças te damos por tua misericórdia, porque tu nos dás a certeza de que quando invocamos a ti, confiados nos méritos de Jesus, nós somos ouvidos por ti, Senhor, e somos recebidos como filhos. Nós te damos graças por este privilégio. Te damos graças, Senhor, porque podemos a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, falar contigo. Nós te damos graças porque tu estás conosco todos os dias, na pessoa do teu Santo Espírito, Senhor, que nos conduz, que nos consola, que nos lembra das palavras de Cristo, que nos conduz pelo caminho. Nós te damos graças, Senhor,
pela tua provisão constante em nossas vidas. Em qualquer das dimensões, tu estás conosco, nos ajudando, nos assistindo. Ó Pai, queremos também lamentar o fato de que, sendo tão ajudados por Ti, às vezes respondemos com ingratidão e pecamos, Senhor. E por isso rogamos-Te misericórdia, rogamos-Te que o Senhor nos limpe das nossas transgressões, das nossas faltas, e assista-nos, Senhor, nos fortalecendo com o Teu perdão santo. Transforma-nos, Senhor, de tal maneira que a cada confissão, em concordando nós com a Tua palavra, o Senhor nos fortaleça também por meio dela, para que possamos, refeitos, voltar à nossa luta contra o pecado. Ó Deus, tem compaixão de nós. Toma em Tuas mãos nossas vidas. Toma em Tuas mãos as coisas ruins que a situação que temos passado tem revelado em nós. E ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a graça de não nos desapegarmos daquilo que sabemos a respeito da Tua pessoa, da Tua obra, e da Tua vontade e da Tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Dá-nos esta segurança, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a louvar-Te, a bendizer-Te e a seguir a Cristo, mesmo em dias tão confusos, tão obscuros como estes. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos entoar um canto ao Senhor. O nome deste cântico é Ao Amado. É uma valsa do Guilherme Quer Neto, e eu gostaria de cantá-la. Aqueles que souberem podem acompanhar. Ao amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor.
para sempre, amado meu. Na próxima semana nós continuamos a cantar novamente esta bela valsa que exalta ao Senhor como sendo o nosso amado, aquele que pela graça é nosso preferido. E nós temos estudado a respeito da leitura da Escritura Sagrada, que é uma das bênçãos que Deus nos concedeu, um dos privilégios e responsabilidades que o Senhor Deus nos concede. E hoje eu gostaria de começar a abordar um tópico deste assunto mais amplo da leitura, é um tópico específico que é a materialidade da Escritura Sagrada. Eu começo com uma declaração de um estudioso dessa área, que estuda a materialidade dos livros, chamado Roger Chartier, que nos diz esta frase simples, mas tão cheia de significado e tão fundamental. Quem lê, lê sempre alguma coisa. Quando nós pensamos na Escritura Sagrada, que é também um livro como tantos outros, nós observamos que a revelação divina do Senhor a nós não é algo abstrato. Você jamais viu as palavras de Deus voando por aí como uma sopa de letrinhas, flutuando, sem parar em algum lugar ou sem estarem inscritas numa parede ou num pedaço de papel ou num conjunto de papéis. Então, normalmente, nós não vemos as palavras de Deus como folhas ao vento, mas as vemos inscritas em alguma coisa. E é a partir daquela coisa que ela é transmitida para outra coisa, e para outra coisa, para outra coisa. A essas coisas nós chamamos, dentre outras palavras, de livros, não é? Ou de folhas de papel. Tudo isso, meus irmãos, aponta para um aspecto na nossa leitura da Bíblia que crescentemente tem chamado a atenção de muitos estudiosos. O estudo ainda é um pouco incipiente no Brasil, mas já tem alguns representantes dessa área, que é chamada de materialidade da leitura. É um assunto fascinante, nós vamos apenas estabelecer as questões sólidas hoje, mais firmes que nós temos, e na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos levantar algumas questões, porque o assunto tem certa complexidade, não é? Ao mesmo tempo, essa coisa a que chamamos de livro, né? Quando eu me refiro a ela, é para nós uma forma expressiva. E essa é uma tese também que faz parte desses estudos, é que aquilo que nós temos em mão, como livro, por exemplo, ou como um celular, ou se a escrita é feita na parede ou em qualquer outro lugar, a parede em si, o celular em si, o papel em si, o livro em si, independente daquilo que esteja escrito nele, exerce sobre nós, em algum grau ou em aspectos variados, uma influência sobre a nossa abordagem, sobre o nosso modo de leitura. Então, essa é uma das teses daqueles que estudam essa área. Para que os irmãos tenham ideia do que eu estou dizendo, eu peço para que vocês imaginem uma situação em que você e uma amiga estiverem conversando e, de repente, chega uma pessoa com 2 convites na mão. Convites para um casamento da mesma pessoa, um terceiro amigo de vocês, né? Vocês estão ali conversando e chegam os convites. E um dos convites é bastante luxuoso. Eu vou propor a vocês para que imaginem este daqui. Este é um
um conjunto muito bonito, feito num papel caro. Não deve ser barato confeccionar muitos convites desse, não é? E você recebeu este daí, ou então a sua amiga com quem você conversava recebeu este convite. Na mesma hora, e nós temos a mesma redação no convite, você recebeu este daqui. Vocês percebam que a redação é a mesma, é o convite para o casamento da mesma pessoa e está impresso tudo no mesmo material, só que esse daí aparentemente é mais simples, enquanto que o outro é um pouco mais sofisticado, não é? E vocês, essa é a pergunta que se coloca, leriam o convite do mesmo modo? Ou haveria uma influência para além do texto, do formato ou do material, da matéria com que é feito aquele suporte, onde o texto está inscrito, se aquilo não teria influência sobre você? Ou se vocês querem um exemplo mais grosseiro da vida real, ou da vida mais real, eu lembro-me de um senhor que ficou muito aborrecido com um recado que foi mandado para ele, escrito num guardanapo. Então ele ficou muito chateado, mas eu perguntei, mas o que é que tinha escrito no guardanapo? Falou, não, era um favor que a pessoa estava me pedindo. Talvez a pessoa não tivesse papel no momento, escreveu ali mesmo, mas aquilo soou para ele como se fosse um desaforo, como se fosse um desrespeito, né? Como é que alguém escreve um bilhete para outra pessoa no guardanapo? Não tinha um papel melhor para escrever? Talvez não tivesse, mas o efeito daquilo ali estava além das palavras, independente do que estivesse inscrito ali. O próprio guardanapo, que é um instrumento normalmente não utilizado para uma escrita respeitosa, não é? Estava ali presente. Então é só para que vocês entendam, ou pelo menos pensem um pouco no assunto, de que uma coisa é aquilo que está escrito, as palavras. Outra coisa é o suporte material que as apoia, vamos dizer assim, para que elas fiquem ali estabilizadas, para que elas fiquem paradinhas no lugar, não é? Para que elas não vão embora junto com o vento, que é o que acontece quando a gente abre a boca e fala. As palavras o vento costuma levar, mas aquilo que está escrito retém ou possui mais estabilidade. Não é? Eu acho que esse ponto deve estar claro, pelo menos para vocês enfiarem a cabeça na confusão, né? Saberem como é que é o assunto, e que abre para nós um universo inteiro de estudos, em grande parte seguro, mas também em grande parte especulativo, apenas tentativo ensaístico, né? Essa influência de elementos materiais e não verbais sobre aquele que lê um texto vem sendo estudada. Atualmente, existem periódicos dedicados a entender de que modo os suportes materiais interferem na compreensão dos textos neles inscritos. Então, muita gente tem estudado isso, já revistas são fundadas, em grande parte o trabalho é com especulações ou com casos muito específicos, não é? Você pode apenas falar a respeito de determinado grupo, mas tem muita coisa interessante, sugestiva, que pode nos ajudar na nossa leitura da Escritura, como eu espero demonstrar mais à frente, não hoje. Hoje nós só estamos estabelecendo a questão, tá? No caso da palavra de Deus, ela já foi inscrita em diversos suportes materiais. Os menos frequentes foram a pedra e a madeira. Não é? Por pedra, aqui, de novo, é um suporte onde aquilo que Deus queria que fosse registrado, foi registrado lá. Nós vamos falar de outros, mas é só para que os irmãos tomem consciência disso. As palavras de Deus ficavam em algum lugar inscritas, não é? E os lugares menos frequentes foram a pedra e a madeira. Eu vou fazer a leitura desse texto de Êxodo 34, que é bem conhecido de vocês, não é? E eu peço apenas para que você ouça a leitura, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés:
lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então, vocês lembram que Moisés, ao voltar do monte, né, com as primeiras tábuas na mão, ficou revoltado, lançou-as em terra, elas se despedaçaram, e o Senhor Deus então fez mais duas idênticas, né? A versão sem correção, sem nada, sem atualizações, idêntica àquela que havia quebrado, aquelas que haviam quebrado, e Deus entregou a Moisés tábuas que foram tábuas de pedra, inscritas pelo próprio dedo de Deus. É aquilo que nos diz o próprio Moisés. Só que isso não foi comum, né? Não é o material comum. Isso aconteceu. Nós temos ainda aquela famosa escrita na parede, né? Que devia ser também de pedra, o Mene, Mene, Tekel e Parsim, ou o Parsim, de Daniel, no capítulo 5. E nós temos outro material incomum, que também Deus ordenou que o profeta, no caso Abacuque, escrevesse, que foi na madeira, em placas de madeira. Ouçam novamente a palavra de Deus no livro da profecia de Abacuque, no capítulo de número 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, essa foi uma vez em que Deus ordenou que fosse inscrito na tábua as suas palavras, ou pelo menos parte delas. Mas, como eu falei, essas são ocorrências pequenas. Você não vê Deus mandando escrever na madeira o tempo inteiro, não é? Quanto aos materiais mais móveis e flexíveis, onde os textos mais antigos da Bíblia foram escritos, nós temos os seguintes. O primeiro deles é o papel, que foi produzido por uma planta, que é o papiro, né, de onde vem o nome. Era comercializada pelos fenícios, numa cidade portuária, principalmente, chamada Biblos, de onde o biblion, não é? E de onde também a palavra Bíblia, via grego, né? Depois via latim. Aqui nós temos uma amostra do papiro num estado, vamos dizer assim, quase que bruto, não é? Já próximo de ser curtido, mas isso aí é o futuro papel, onde foi escrito boa parte do Antigo Testamento. Aqui nós temos um manuscrito, um perito manipulando um manuscrito feito em papel, né? Papel antigo, no caso, papiro. Vocês vejam que ele tem uma resistência considerável, mas isso depende muito do ambiente onde ele foi depositado, né? Recentemente, eu acho que terça passada, se não me engano, alguns arqueólogos em Jerusalém acharam um negócio muito grande. Eles mergulharam lá numa caverna e trouxeram uns tesouros que devem ser anunciados aí nos próximos meses. Dizem que é a maior descoberta depois de Qumran, que foi até então a maior das descobertas, né? Então, certamente tem coisa nova aí para mais uma vez nós nos surpreendermos com a graça de Deus e o poder preservador do Senhor, né? Em segundo lugar, além do papel vegetal, nós temos a pele animal, ou o pergaminho, que foi introduzida 2 séculos antes da nossa era, cerca de 200 anos antes de Cristo. Esses aqui são suportes materiais do Antigo Testamento, tá certo, irmãos? Ou seja, o lugar, a coisa sobre a qual era escrita a palavra de Deus, tá certo? Primeiro papel ou papiro, e depois a pele do carneiro,
ou pergaminho. Aqui nós temos uma amostra no momento em que ela está sendo esticada, e essas folhas, digamos assim, né, eram reunidas e costuradas em sequência, como que para transformar aquilo num rolo depois, né, como ainda é o caso das cópias da lei de Deus em muitas sinagogas, né, ou nas sinagogas antigas, principalmente. As pessoas costuravam aí várias peles de animais, normalmente animais sacrificados, e escreviam nelas a palavra de Deus. É claro que com o tempo aquilo se desgastava e era necessário passar para outro suporte material, ou igual ou mais resistente, tá? Que nós temos um conjunto dessas peles emendado, né? Que é o rolo de peles que foi usado, bastante utilizado para escrever o Antigo Testamento. Muito bem. Agora, quanto aos suportes do Novo Testamento, os materiais que foram utilizados, né? A mudança não foi exatamente de materiais, mas de formato. O material básico seguiu sendo o papiro, que mais tarde será conhecido por nós como papel, afinal, né? E mudou apenas o formato. Esse é o formato que acabou prevalecendo, inclusive até hoje, o formato de códex ou de livro. Esse foi o formato utilizado para escrever o Novo Testamento, embora um ou outro documento ainda com outro formato, mas esse foi o formato que cedo prevaleceu dos escritos do Novo Testamento, irmãos. Esse modelo passou mais ou menos do rolo para ele entre os séculos II e os séculos IV da nossa era. Aí começou a vigorar esse modelo. Aqui nós temos uma reprodução artesanal de um modelo antigo, que era mais ou menos assim. Vocês estão vendo? Hoje você encontra muitos modelos assim, tem muita gente que confecciona para vender, até como diário ou para outro uso, para dar de presente, como uma agenda mais simples, não é? Mas esse é o modelo que reproduz os modelos mais antigos de códex. E eles têm aí tudo o que um livro hoje tem, não é? A proteção da capa, o interior, a costura, etc. Tem praticamente tudo, menos a questão tecnológica aperfeiçoando com o passar dos séculos, não é? Agora falemos um pouco da vantagem ou das vantagens do códex sobre o rolo. Eu queria chamar a atenção para que você imaginasse a situação, né? Você pegando um rolo, como se fosse uma cartolina, né? Toda enroladinha, e você tentando ler a Bíblia que está ali. E você tentando ler a Bíblia no livro, como o que você lê hoje, a Bíblia que você tem em sua casa, né? Em primeiro lugar, o códex não requeria tanto espaço para armazenamento. Se você consegue imaginar, por exemplo, que um rolo de um profeta toma mais ou menos quase o seu colo inteiro, e você imagina então todos os livros do Antigo Testamento, onde é que você guardaria? Você precisaria de um quarto só para guardar aqueles rolos, não é? Como acontecia em muitas sinagogas. Enquanto que no formato de códex você economizaria muito mais espaço e também facilitaria muito o armazenamento, não é? Uma outra vantagem era que o códex era mais portátil
e um número maior de textos podia ser disseminado com facilidade. Você conseguiria, num livreto, apenas condensar, colocar ali muitos materiais e transmitir ou repassar aquilo com muito mais facilidade do que no caso do rolo. Também você podia achar uma referência com muito mais facilidade por causa da numeração de páginas. O rolo é uma coisa só, né? Então você tinha que, para achar uma referência, ir atrás, desdobrar o rolo até chegar no ponto que você queria. Então essa era uma das vantagens do Codex sobre ele, a sua praticidade, né? O Codex também podia ser seguro com uma das mãos, como a gente faz até hoje com um livro menor, por exemplo, um livro pequeno, ou até com um livro de porte médio, não é? Diferente do rolo, que tendia a se fechar quando você segurava apenas com uma das mãos, não é? Os custos de produção do Codex, desse formato de livro que nós temos, também eram menores, já que os dois lados da folha, um interno como externo, né? E não somente um lado, como era o caso do rolo. O rolo não podia ter nada escrito do lado de fora, senão ia desbotar, não é? Só pelo lado de dentro, porque ao enrolar ele já estaria também protegido. Só os dois lados, no caso da folha, eram utilizados. E isso também trazia um custo menor na produção desses materiais, né? O papel, como nós o conhecemos, foi inventado na China, no século I, sendo adotado na Europa por volta do século VIII. E o formato atual do livro, que é o Codex, prevaleceu mesmo com a invenção da imprensa no século XV. Então a imprensa desenvolveu o modelo, aproveitou as possibilidades dele, explorou bastante as possibilidades com os tipos móveis, tudo isso elevou ainda mais a utilidade do livro, a portabilidade do livro, do que aquilo que havia antes do século XV, né? Mas manteve esse padrão. E esse padrão se mantém até hoje, né? E nós, por mais que o pessoal ameace aí que o livro está chegando ao fim, o fato é que ele se mantém bastante resistente. E as editoras, embora apostem em outros formatos, né, mantém sempre ali aquele filão na questão do livro, e tem gente que realmente prefere a materialidade do livro do que qualquer outro meio de adquirir conhecimento, né? Então hoje nós vimos um pouco, irmãos, a respeito daquilo que temos certeza, daquilo que temos clareza, tranquilidade para afirmar, que são todas essas informações dadas ou pela arqueologia ou pela própria escritura a respeito dos seus suportes materiais. E na próxima semana nós vamos estudar um pouco a respeito de possíveis efeitos que os suportes materiais, no caso das nossas Bíblias, podem exercer sobre nós, positivos ou negativos, não é? Agora vamos ao resumo daquilo que vimos hoje. O resumo, começo com a frase do Chartier, que é uma frase interessantíssima. Quem lê, lê alguma coisa. E essa coisa, que é o suporte material, exerce, em algum grau, influência sobre aquilo que lemos. Ninguém está falando de texto inscrito, está se falando da coisa, tá certo? Da coisa sobre a qual o texto está inscrito, não é? E, finalmente, pedra, madeira, papel e couro foram os principais suportes materiais para a escrita das palavras de Deus na antiguidade. O formato que prevaleceu até o século XV ou o século XV e depois foi este atual que nós temos, o Codex, que é o livro feito de papel. Como eu disse, na próxima quinta nós vamos nos perguntar. Vai ser um momento mais delicado, sem o mesmo grau de certeza que tivemos hoje, né?
mas também importante para nós exercitarmos um pouco da nossa humildade, das nossas inseguranças em relação a este assunto e nos perguntarmos de que modo os suportes materiais das nossas Bíblias podem afetar pouco ou muito a nossa leitura. Se Deus permitir, nós faremos isso. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, rogando a Ele para que nos abençoe e guarde a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Deus de amor, de bondade, nós te damos graças por este tempo que passamos em tua presença, exercitando nossas mentes e nossos corações em assuntos que pertencem à tua vontade, ao teu reino, à tua palavra. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor guarde tudo aquilo que nos edificou, tudo aquilo que acrescentou um tijolo a mais na nossa construção, Senhor. Tudo aquilo que nos fez pensar um pouco mais adiante, abrir um pouco mais o horizonte nosso, que o Senhor conserve em nossos corações, Senhor. Pedimos, ó Pai, para que Tu nos dês a graça de mantermos firmes a nossa confiança, de que o Senhor tem controle absoluto sobre o mundo material e não apenas sobre as Tuas palavras, mas sobre todos os suportes materiais onde ela foi inscrita. Nós te damos graças pela segurança que temos, que Tu cuidas de tudo, Senhor, que Tu és o Senhor dos céus e da terra, que Tu és o Senhor da história e dos corações. Pedimos, ó Deus, para que dentro desta certeza Tu nos ajudes a prosseguir nos nossos estudos a respeito desses aspectos ligados à Tua palavra. Pedimos, ó Deus, para que, enquanto isso, Senhor, tome em Tuas mãos nossas vidas, tome em Tuas mãos os nossos sofrimentos, tome em Tuas mãos os sofrimentos do nosso próximo e dá-nos a graça, Senhor, de sempre buscar a Ti em favor das pessoas que nos cercam, sempre buscar a Ti por obediência à Tua palavra e que o Senhor siga conduzindo nossas vidas, ó Deus, e nos fazendo exercitar o nosso coração e a nossa mente nos valores mais altos. Rogamos a Ti para que o Senhor nos ajude a cultivar sempre momentos como este, a fim de que possamos elevar nossas almas daquilo que é baixo, daquilo que é corriqueiro, e sempre procurar saber qual seja a Tua vontade, que é sempre o melhor, o que de mais elevado existe para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos o nosso querido Chimarrão com Bíblia e nós temos de avisos a dar e convites a fazer. Você é nosso convidado para participar da nossa reunião de oração no domingo, às 9 horas. Por enquanto, essa programação tem sido apenas online, não tem acontecido presencialmente, mas nessa esperança nós vamos continuar realizando às 9 horas até às 9h30. Depois disso nós temos as nossas classes de escola dominical e caso você tenha interesse em participar de uma das nossas classes, entre em contato conosco e solicite uma senha de acesso. E também às 19 horas no domingo nós estaremos transmitindo o nosso culto noturno. E continuamos a pedir a todos para que oremos a Deus, busquemos o Senhor, continuemos a suplicar pelas autoridades competentes, para que Deus continue a conduzir todas as coisas e abrevie esses dias tão estranhos que temos vivido. O Senhor Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuar esta semana debaixo da sua santa proteção. Amém.